Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria estarmos nesta segunda-feira aqui gravando este vídeo. Amém, no dia 1º de 5 de 2017. Gratos a Deus por este dia maravilhoso. Amém. A Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que nos sustenta, aquele que nos consola, aquele que nos guarda, aquele que nos protege, nos livra de todo mal, aquele que nos ama. Amém. Que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele creia não pereça. Nós, neste dia, nacionalmente, damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor pelo seu trabalho, pelo seu labor, pela sua ocupação de queima, de salvar as almas perdidas, de tirar as almas perdidas das garras do diabo. Ele veio para desfazer as obras do diabo. As obras do diabo é colocar uma enfermidade, é matar, roubar e destruir, é amaldiçoar. Mas as obras de Jesus é abençoar, é repreender os espíritos da enfermidade, é repreender o espírito da morte, o espírito da briga, da contenda, da perversão, o espírito da rebelião, o espírito do ódio, o espírito da mágoa. Jesus Cristo veio desfazer as obras do diabo. Então, Jesus Cristo, Ele trabalha na nossa vida. Ele transforma o vil pecador. Veja, vamos abrir a palavra de Deus em João 5,17. Você tem uma Bíblia? Vamos trabalhar agora, vamos abrir a Bíblia em 5,17. Quando Jesus declara-se Filho de Deus igual ao Pai. Abra sua Bíblia em João 5. Ele diz: E Jesus lhe respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho. Qual o trabalho do Pai de Jesus Cristo? Qual o trabalho que até agora Jesus e seu Pai, os anjos, o Espírito Santo, os seus apóstolos, a sua igreja está trabalhando para quê? Para salvar as almas perdidas. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós é que temos a missão de levar o Evangelho, não é os anjos. Quem tem a missão de anunciar o Evangelho somos nós, os seus discípulos. E o Espírito de Deus está aqui na terra para quê? Para convencer o homem, o pecador, do pecado, da justiça e do juízo. E é Deus que repreende o espírito, as maldições
que vem sobre nós, as pragas, as orações contrárias, o ódio, enfim, todo o mal que assola as tragédias, as desgraças que assola o mundo. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Quem que procurava matar Jesus Cristo? Os próprios judeus. Pecado terrível. Matar um homem que só fazia o bem, curava os enfermos, as enfermas, expulsava os demônios, os espíritos malignos, perdoava os pecados. Um homem que veio trazer palavras de vida eterna. Os judeus procuravam matá-lo. Os judeus, os irmãos de Cristo, carnalmente falando, os judeus, eles teriam que se arrepender dos seus pecados, dos seus assassinatos, porque matar o próximo é um grande pecado, é obra do maligno. Desejar a morte, planejar a morte do seu próximo, do seu semelhante. E nós, não só os judeus, mas os gentios, temos que nos arrepender dessa vontade maligna de desejar a morte. Quero que esse fulano, esse beltrano, enfim, devemos nos arrepender. E os judeus procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai. Porque Jesus, ele trabalhou no sábado, ele curou enfermos no dia de sábado, enfermas. Mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisas alguma, se o não vir fazer o seu Pai, porque tudo quanto ele fez, o filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que esta, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aquele que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que trabalho maravilhoso de Jesus! Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou,
tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que trabalho maravilhoso de Jesus Cristo, que trouxe essas palavras de consolo para nós, para o nosso coração. E ele ainda diz mais, ele vai além. Em verdade, verdade vos digo, que vem a hora, e é agora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Aqui ele está falando da ressurreição da igreja. Ele está falando da ressurreição dos santos. E ele dizia há 2000 anos atrás: vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem viverão. Os mortos, eles ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também o Filho ter a vida em si mesmo. Deu-lhe poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro. Ele diz para a gente não se maravilhar. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora. Vem a hora. Ele não falou a hora, mas que ela vem, ela vem. Vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. Os que morreram, nasceram, viveram e fizeram bem, creram em Jesus Cristo e fizeram bem, sairão para a ressurreição da vida. Vão ressurgir para a vida eterna. E os que fizeram mal, os assassinos, os estupradores, os bandidos, nasceram, viveram, mas fizeram mal para o próximo. São os incrédulos, são os soberbos, os feiticeiros, os idólatras, os que fizeram mal. Fizeram mal. Por isso que nós devemos nos arrepender das nossas maldades. Os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então, Jesus vai ressuscitar tanto os que fizeram bem, como os que fizeram mal. Os que fizeram bem para a ressurreição da vida. E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Está bem claro essa palavra. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo. Porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, sei que seu testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandaste a João, e este deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e anumiava, e vós quiseste alegrai-vos por um pouco de tempo com a sua luz.
Mas eu tenho maior testemunho do que a de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar. Quais são as obras? Ele ressuscitou os mortos, ressuscitou Lázaro, curou enfermos, multiplicação dos pães, expulsou demônio. São as obras. Perdoou o pecado de adúltera. Amém, glória a Deus. Porque as obras que o Pai me deu, Ele transformou água em vinho. Porque as obras que o Pai me deu para realizar as mesmas obras que eu faço, testifico de mim, de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que me enviou não credes vós. Os judeus não criam, os judeus eram incrédulos, queriam matar Jesus. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que me enviou não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais de nela a vida eterna, são elas que de mim testificam. Não quereis vir a mim para teres vida? Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, esse aceitareis. Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros, não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai? Há um que vos acusa, Moisés. Moisés em quem vós esperais, porque se vós credes em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Moisés escreveu de Jesus Cristo, o grande profeta do Egito, o próprio Moisés escreveu, e Jesus Cristo estava ali face a face com os judeus, e os judeus queriam matá-lo. Por quê? Porque eles não tinham o amor de Deus no coração. Eles não criam matá-lo. Quem acusa os judeus? Moisés. Eu escrevi de Jesus. Jesus foi enviado pelo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E vocês não criam em Jesus? Vocês foram incrédulos, soberbos e arrogantes, idólatras, ímpios. Vocês perseguiram Jesus Cristo? Porque se vós cressem em Moisés, eles não criam nem em Moisés. Eles não criam, os judeus eram desobedientes, eles deram uma maior dor de cabeça para Moisés naquele tempo. Moisés teve uma maior dor de cabeça. Josué, Moisés, todos os profetas, Samuel, com os judeus, porque eles não criam. Eles não acreditavam em Moisés. Eles eram incrédulos. Porque Jesus falou: porque se vós crescem em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Então eles não criam em Moisés e muito menos em Jesus Cristo, porque é uma sucessão, é o mesmo caminho. Se eu creio em Moisés, eu vou crer em Jesus Cristo. É o mesmo reino, o império, o mesmo Deus. Só são cargos diferentes em tempos diferentes. Amém, glória a Deus. Mas se não creres nos seus escritos,
como crereis nas minhas palavras? Por isso é importante nós crermos nos escritos de Moisés. Coisa que os judeus não faziam. Os judeus eram desobedientes aos escritos de Moisés. Desobediente. Mas se não crerem nos escritos, Moisés escreveu o Deuteronômio, Moisés escreveu o livro de Gênesis, Moisés escreveu o livro de Levítico, Moisés escreveu 5 livros da Bíblia, e num desses livros antigos, ele escreveu de Jesus Cristo. Ele mesmo escreveu, pelo Espírito de Deus. Mas se não creres nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Amém, glória a Deus. João 6, 27. Vamos lá para João 6 e 27. A multiplicação dos pães e peixes. Jesus manda nós trabalharmos não pela comida que perece. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Amém? Glória a Deus. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Ou seja, trabalhai pelo nome de Jesus Cristo, pela palavra de Jesus Cristo, pelos escritos, o qual o Filho do Homem vos dará, o próprio Filho do Homem vos dará. Liga aí a tomada. Porque este o Pai Deus o selou. Está selado. Aí eles perguntaram, os judeus incrédulos. Disse-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou, que creais em Jesus Cristo. A obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Jesus Cristo foi enviado por Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que a gente creia nele. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Eles queriam um sinal. Mais do que sinal Jesus tinha feito ali. Que operas tu?